Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias. Hoje eu estou aqui tentando ser tecnológico, então tenha paciência comigo, porque eu não sou um pastor tecnológico. Todo mundo sabe que eu uso caderno, escrevo à mão, mas hoje eu vou tentar usar esse negócio aqui. Então tenham paciência comigo. Jeremias capítulo 12, vamos ler do 7 ao 17. Jeremias capítulo 12, do 7 ao 17. Diz assim: abandonei o meu templo, rejeitei a minha herança, entreguei aquela que eu mais amava nas mãos dos seus inimigos. A minha herança tornou-se para mim como um leão na floresta. Levantou a voz contra mim, e por isso eu a odeio. A minha herança é para mim uma ave de rapina, de várias cores, contra a qual se ajuntam outras aves de rapina. Vão, pois, e reúnam todos os animais do campo, que eles venham para devorá-la. Muitos pastores destruíram a minha vinha e pisaram o meu campo. Fizeram da porção que era o meu prazer um deserto. Eles a tornaram em desolação, e no seu abandono ela clama a mim. Toda a terra está devastada, mas não há ninguém que se importe com isso. Sobre todos os lugares altos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora de um a outro extremo da terra. Não há paz para ninguém. Semearam trigo e colheram espinhos. Cansaram-se, mas sem proveito algum. Ficarão envergonhados das suas colheitas por causa do furor da ira do Senhor. Assim diz o Senhor a respeito de todos os meus maus vizinhos, que se apoderam da minha herança, que deixei ao meu povo de Israel. Eis que os arrancarei da sua terra, e arrancarei a casa de Judá do meio deles. Depois de os haver arrancado, eu me voltarei, e terei compaixão deles, e os farei voltar, cada um à sua herança, cada um à sua terra. Se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, se jurarem pelo meu nome, dizendo, tão certo como vive o Senhor, assim como no passado ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então serão edificados no meio do meu povo. Mas se não quiserem ouvir, arrancarei essa nação, arrancarei e destruirei, diz o Senhor. Pai amado, obrigado, Deus, pela tua palavra. Fala conosco nessa noite, Senhor. E mais uma vez eu peço que não seja eu a falar, que não sejam as minhas limitações, as minhas incapacidades, que impeçam o teu povo, a tua igreja, os teus filhos, de ouvirem a tua voz nessa noite. Fala conosco, Senhor. Fala conosco poderosamente, pelo poder do teu Espírito, ó Deus, e que eu seja apenas um instrumento essa noite. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Deixa eu me arrumar aqui. Nós vimos, irmãos, na semana passada, o lamento de Jeremias. Na semana passada nós vimos que Jeremias recebeu uma revelação do Senhor de que havia uma conspiração contra ele e que essa conspiração vinha inclusive daqueles da sua própria terra, dentre os seus próprios conhecidos. Então Jeremias lamenta e se volta para Deus com uma pergunta, perguntando por que os seus inimigos prosperavam. Ele pergunta isso para Deus, ele lamenta e questiona, Se você se lembra, ele faz uma pergunta para Deus e diz, olha, por que o Senhor faz isso? No verso 1 do capítulo 12, Justo seria, Senhor, se eu apresentasse minha causa diante de ti. No entanto, preciso falar contigo a respeito de justiça. Por que o caminho dos ímpios prospera? Por que todos os traidores vivem em paz? Esse é o início do questionamento que ele faz. Ele se volta para Deus e pergunta, por que o Senhor permite que essas pessoas que se levantam contra mim venham? Por que o Senhor deixa eles avançarem? E a resposta que Deus dá
para Jeremias é uma resposta que ele não esperava e nem nós esperaríamos, né? Está lá no verso 5 do capítulo 12. Jeremias, se você se cansa correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz você não se sente seguro, que fará na floresta do Jordão? O que Deus está dizendo para Jeremias se prepara porque vai piorar. Se prepara porque isso que você está passando, isso que você está sentindo, é só o começo das dores. Vai ser pior. Mas agora, no texto que nós lemos hoje, Deus ele continua falando. Percebam que é uma continuidade, ainda continua um poema onde Deus ainda está falando com o profeta. Há uma mudança de assunto, né? Porque até o verso 6, ele está repreendendo Jeremias, no sentido de que ele precisa se fortalecer e entender que todo o sofrimento e toda a dor que ele tem, que ele sente agora, é por causa da fidelidade dele a Deus, e Deus está avisando que as coisas vão piorar. Mas agora, Deus vai começar a falar do seu próprio sofrimento. O que Deus está querendo mostrar para Jeremias é que ele entende o que Jeremias está passando. Ele entende a indignação, a dor, a angústia de Jeremias. Por quê? Porque a angústia que Deus sente e a traição que Deus recebe é mais grave, é maior do que a injúria e a ofensa que Jeremias recebe. Deus começa então a dizer para Jeremias: olha, você se lamentou porque os da sua casa, né, estavam conspirando contra você, você está lamentando porque vão se levantar pessoas do seu conhecimento, pessoas da sua convivência, vão se levantar contra você. Deus então diz: eu abandonei o meu templo, eu rejeitei a minha herança, eu entreguei aquela que eu mais amava nas mãos dos meus inimigos. Ele estava chamando a atenção de Jeremias para o seu próprio sofrimento. Deus está trazendo juízo sobre Judá, e nós já vimos isso em outros momentos aqui no livro de Jeremias, mas Deus está declarando que isso traz dor para ele. Ele não tem prazer em punir o seu povo. O que ele queria mesmo era estar cuidando de um povo que lhe obedecesse. O que ele queria mesmo é estar em profundo relacionamento de amor com o seu povo. Mas como o seu povo insiste em fazer o que é mal, como o seu povo insiste em se virar contra ele, como ele diz aqui no verso 8, olha: a minha herança tornou-se para mim como um leão na floresta, levantou a voz contra mim, por isso eu a odeio. O que Deus está dizendo é que o povo não se contentou em apenas abandoná-lo. O povo se voltou contra ele. É como se o povo estivesse agora levantando a voz. Não é simplesmente um filho que sai de casa e vai embora. Não. É um filho que se volta para o seu pai e o afronta. Deus está descrevendo a sua herança, aquela que ele mais amava, como alguém que agora, para ele, é um leão na floresta, que levantou a voz contra ele. O seu povo se voltou contra ele. Verso 9: a minha herança é para mim uma ave de rapina de várias cores, contra a qual se ajuntam outras aves de rapina. Vão, pois, e reúnam todos os animais do campo, que eles venham para devorá-la. Então, Deus está falando aqui do juízo, da nação de Babilônia que virá. O juízo não é um ato impessoal. Deus não está fria e cruelmente derramando justiça sobre o seu povo. Isso custa a ele. Isso é algo que traz sofrimento para ele. Ele simplesmente está aplicando a sua justiça, mas ele ressalta a traição que ele sofreu. Então Jeremias está indignado, Jeremias está sem entender porque Deus permite que se levantem contra ele. Deus está dizendo: olha, se levantaram contra mim, por que não se levantariam contra você?
eles se voltam contra mim, por que não se voltariam contra você? Essa é a dor que Deus sente. Então, ele passa a descrever a maneira como o pecado causou isso, a maneira como o pecado fez. Nós vimos no salmo de abertura, né, no salmo 80, que na súplica de Asaf, ele compara Israel com uma vinha, e diz, a vinha, quer voltar lá no salmo? Vamos voltar lá rapidamente no salmo 80, deixe marcado aí, Jeremias 12, e vamos lá rapidamente no salmo 80, ver a comparação que Asaf faz de Israel com uma vinha. Verso 8 do Salmo 80, trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste, preparaste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela os montes se cobriram, e os seus ramos se estenderam por cima dos cedros de Deus. Ela estendeu a sua ramagem até o mar, e os seus rebentos até o rio. Aqui Asaf está relatando o crescimento da nação de Israel debaixo da proteção de Deus. Ele trouxe essa videira do Egito. Ele está falando da nação que saiu do Egito, que foi tirada do Egito e foi plantada na terra prometida. E como essa nação prosperou e como essa nação avançou e realmente se tornou uma grande nação. Pode voltar lá para Jeremias 12. Mas vejam o que essa vinha se tornou. Verso 10. Muitos pastores destruíram a minha vinha e pisaram no meu campo, fizeram da porção que era o meu prazer um deserto. Eles a tornaram em desolação, no verso 11, e no seu abandono ela clama a mim, toda a terra está devastada, mas não há ninguém que se importe com isso. Deus está dizendo, olha, aqueles que deveriam estar cuidando do meu povo, aqueles que deveriam estar zelando pela fidelidade do meu povo, para que eles cumprissem a sua aliança, esses foram os responsáveis por destruir a vinha. Ele está chamando a responsabilidade de toda a liderança, porque, se você se lembra, a partir do capítulo 11 até o capítulo 29, nós estamos vendo então o confronto de Deus e do seu profeta contra as lideranças daquela nação. Rei, sacerdotes e falsos profetas estão sendo denunciados como os responsáveis pelo que acontece, pelo castigo que Deus está trazendo sobre Judá. Então Deus está dizendo, olha, o que está acontecendo, esse juízo, essa destruição que virá por conta de Babilônia, essa destruição, ela é resultado direto da má condução do meu povo. Esses pastores, esses líderes, deveriam estar cuidando, mas na verdade, eles foram os responsáveis pelo desviar do caminho do meu povo. E nós já vimos que o povo também tinha conivência, não era uma vítima, mas eles estavam simplesmente dando ouvidos a essas lideranças, porque essas lideranças diziam o que eles queriam ouvir. Então não há inocentes na nação, no meio do povo de Deus. Eles estão sendo punidos pelos seus próprios pecados. E nós temos aqui uma terra desolada, né? Eles a tornaram em desolação, toda a terra está devastada. Verso 12, sobre todos os lugares altos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora de um extremo ao outro da terra, não há paz para ninguém. Deus está dizendo que essa punição, ela é generalizada. Não há ninguém que pudesse se gabar. Então Deus está trazendo juízo sobre o seu povo, por conta da negligência dessas lideranças, que ele chama aqui de pastores, que deveriam estar cuidando. Então, como consequência dos pecados dessa liderança e do povo, a terra geme, as colheitas não serão feitas, a terra está desolada, eles estão então envergonhados, tudo
por causa da ira do Senhor. Uma ira santa que não tem nenhum prazer em estar fazendo isso, mas, como Deus já perguntou várias vezes ao longo do livro até aqui, poderia eu não punir uma nação como essa? E é isso que ele está sendo obrigado a fazer, mas está declarando a Jeremias: o seu sofrimento não se compara ao meu sofrimento. E aqui Deus agora se volta às outras nações. Verso 14: assim diz o Senhor a respeito de todos os meus maus vizinhos, que se apoderam da minha herança, que deixei ao meu povo de Israel. Eis que os arrancarei da sua terra, e arrancarei a casa de Judá do meio deles. O que isso quer dizer? Várias outras nações vão se unir à Babilônia. Quando as outras nações perceberem que Babilônia virá para destruir Judá, outras nações vão se aliar para quê? Para pegar a sua fração, para pegar o seu despojo. Babilônia, nós vamos junto contigo. A gente nunca gostou de Judá mesmo, a gente nunca teve boa relação com eles. Já que vocês estão vindo para destruir, a gente pode ajudar vocês. A gente só quer um pedacinho, a gente só quer colher um fruto dessa destruição. E Deus está dizendo para eles: olha, vocês que se apoderam da minha herança, eu os arrancarei da sua terra. Deus está dizendo que aqueles que virão sobre Israel, sobre Judá, para poderem se aproveitar do juízo, Deus está dizendo que também irá julgá-los. Deus usa nações ímpias para disciplinar o seu povo, mas ele não deixa essas nações impunes. O juízo de Deus é um juízo que alcança a todos. Ele é um juízo mais duro com o seu povo do que o juízo com as outras nações. Por quê? Porque o seu povo tinha uma aliança com ele. O seu povo tinha conhecimento da lei dele. Então, os pecados do seu povo são considerados mais graves do que os pecados das outras nações. Deus começa, então, o seu juízo pelo seu povo. Ele traz as nações ímpias para punir o seu povo por conta da transgressão da lei, por conta deles terem se voltado contra Deus, mas depois, no seu momento, Deus vai punir também as outras nações, que ele usou para punir o seu povo. Mas o nosso Deus é tão surpreendente, o nosso Deus, ele é tão gracioso, que até mesmo para essas nações, ele traz uma palavra de esperança. Verso 15 ao 17. Depois de os haver arrancado, eu me voltarei e terei compaixão deles, e os farei voltar cada um à sua herança, cada um à sua terra. Se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, se jurarem pelo meu nome, dizendo: tão certo como vive o Senhor, assim como no passado ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então serão edificados no meio do meu povo. Mas se não quiserem ouvir, arrancarei essa nação, arrancarei e destruirei, diz o Senhor. Deus, aqui, ainda no Antigo Testamento, Deus aqui, ainda no meio dos decretos punitivos dele, de Jeremias, ele está nos dizendo que, se essas nações que vieram contra Israel, se essas nações que ensinaram a idolatria, porque os deuses que Israel está seguindo eram os deuses das nações pagãs que habitavam ali. Deus está dizendo que, se essas nações, do mesmo jeito que ensinaram o povo dele a clamar e a jurar por Baal, se essas nações pararem de jurar por Baal e começarem a dizer: tão certo como vive o Senhor, Deus está dizendo que até mesmo essas nações serão edificadas no meio do seu povo. Vejam, Deus já desde Abraão disse que seriam benditas, nele seriam benditas todas as nações da terra. Nós temos a tendência de achar que só ficou
claro o plano de Deus salvar de todas as etnias, de todos os povos, na vinda de Jesus. É claro, a vinda de Jesus é a consumação disso. Mas Deus, ao longo de toda a história bíblica, Ele nos dá essas pistas, né? Ele fez isso com Raabe, lá em Jericó. Ele fez isso com Ruth, que era uma moabita. Ele vai dando spoilers, ele vai dando pequenas demonstrações, e aqui no livro de Jeremias nós temos uma afirmação clara de Deus dizendo que se essas nações inimigas, se esses maus vizinhos que se apoderaram da sua herança, se essas nações se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, se jurarem, dizendo, tão certo como vive o Senhor, eles serão edificados no meio do povo de Deus. Então vejam, a graça de Deus é algo tão surpreendente, que Deus está dizendo que pode restaurar o seu povo, e está dizendo que também pode restaurar os inimigos do seu povo, que Ele está disposto a, de maneira graciosa, a salvar a todos. O mesmo Deus que está declarando juízo, o mesmo Deus que está trazendo punição, e que sofre por conta dessa punição, Ele está dizendo, eu irei restaurá-los. Ele vai restaurar Judá, Ele vai trazer Judá de volta do exílio, e também está dizendo para as outras nações, se vocês aprenderem com eles, e jurarem pelo meu nome, eu também os edificarei no meio do meu povo. Vejam o tamanho da graça de Deus. Vejam como Deus não tem dois pesos e duas medidas. Ele simplesmente está estendendo a sua misericórdia a todos. Por quê? Porque ninguém merece. Ele está dizendo, se vocês ouvirem a salvação, se vocês não ouvirem a destruição. Verso 17, mas se não quiserem ouvir, arrancarei essa nação, arrancarei e destruirei, diz o Senhor. Meus irmãos, diante desse texto, diante dessa declaração que Deus está fazendo através de Jeremias e para Jeremias, falando do seu sofrimento, comparando e demonstrando que a sua dor é maior do que a dor de Jeremias, nós temos algumas aplicações, algumas coisas que nós podemos e devemos aprender. Jeremias estava indignado e entristecido pelos pecados do povo de Deus e das nações inimigas. Ele estava indignado e se voltou para Deus e perguntou, Deus, por que o Senhor permite que isso aconteça? Porque o Senhor fala de justiça, mas permite que os injustos vivam. Quantas vezes nós fazemos esses questionamentos? Nós falamos isso na semana passada, nós também nos questionamos sobre isso. Mas o que Deus nos lembra é que Deus sente isso mais do que nós. Se nós estamos indignados ao olhar para a igreja e ver ela desviada dos caminhos, se nós estamos indignados em ver a igreja de Deus contaminada por tantas coisas, por tanta corrupção, por tantas influências do mundo, se nós olhamos para a igreja e olhamos para o mundo também e nos sentimos indignados, quanto mais o Senhor, porque nós não somos criadores de nada. Nós não damos a nossa vida por nada. Se nós ficamos indignados com os caminhos da igreja, se nós ficamos indignados com os caminhos do mundo, quanto mais Deus, que foi o Criador e o Salvador. Ele está muito mais traído do que nós. O nosso lamento precisa então ser moldado pelo lamento de Deus. A nossa indignação precisa ser moldada pela indignação de Deus. Nós, por vezes, não temos a disposição de abrir os braços para aqueles que estão em pecado. Nem para aqueles que estão na igreja, nem para aqueles que estão fora da igreja.
nós temos a tendência de simplesmente querer ver cessar o pecado, seja dos crentes, seja dos não crentes. Mas nós não temos a mesma disposição que Deus demonstra aqui de acolher os pecadores. Nesse texto, Deus está demonstrando uma disposição tão grande. E olha que ele se apresenta como alguém que foi profundamente traído, como alguém que teve o seu próprio povo contra ele. Mas ele diz que ele está tão aberto a perdoar, que ele perdoaria não apenas o seu povo, mas perdoaria também todos os inimigos do povo. Como está o nosso coração? Nós temos a mesma disposição graciosa de Deus? Nós olhamos para os pecados da igreja e olhamos para os pecados do mundo da mesma forma que Deus olha? Não é que Deus não esteja indignado, não é que Deus não esteja condenando o pecado, Ele está condenando o pecado, mas Ele faz isso com dor, Ele faz isso com sofrimento, com angústia. E às vezes há no nosso coração uma alegria em ver as pessoas se dando mal. Nós celebramos a destruição do ímpio. Nós celebramos a queda dos inimigos de Deus, quando o próprio Deus está interessado em salvar. Então essa é a primeira coisa que nós precisamos meditar. O Deus que foi mais traído do que nós tem um coração perdoador e gracioso. Por que nós não temos? Segunda coisa, quando os líderes corrompem a palavra, quando ele diz, muitos pastores destruíram minha vinha, no verso 10, quando os líderes corrompem a palavra, o povo sofre. E o povo precisa ser diligente e precisa ser ativo. Porque nós vimos que as lideranças de Judá perverteram a palavra de Deus e a lei de Deus, mas o povo foi conivente porque ouvia o que queria. Se esse púlpito se corromper, se um dia eu falar algo que não é verdade, vocês precisam se levantar. Vocês precisam falar. Antes que esse púlpito caia, e pela graça de Deus espero que esse púlpito nunca caia, mas é somente pela graça de Deus, vocês precisam orar. Orar pelos pregadores da palavra, orar pelas lideranças da igreja, para que eles continuem fiéis, para que nós continuemos fiéis. Sustentem a liderança da igreja com as suas orações, para que elas nunca se desviem da palavra e do caminho de Deus. Mas, se elas vierem a se desviar, além de orar, vocês precisam se levantar e dizer, isso que você está pregando está errado. Vocês precisam ser responsáveis também por nós. E se a liderança não lhe ouvir, agora não compete mais a você. Mas o que não se pode fazer está ficando legal, está ficando do jeito que eu queria, está ficando bom essa pregação e agora está legal. E vamos juntos, todo mundo de braços dados para o inferno, porque o púlpito foi corrompido e você gostou, e você foi conivente. Não faça isso. Você é responsável pela saúde desse púlpito, nas suas orações e na sua vigilância. Terceira coisa, Deus é um Deus perdoador. Da mesma forma que o Senhor está sofrendo aqui pela punição, Deus decidiu sofrer de maneira definitiva para restaurar o seu povo na cruz. Um Deus que já estava em dores,
Um Deus que já estava em sofrimento por conta do pecado do seu povo. O sofrimento de Cristo nada mais é do que a continuidade do sofrimento de Deus por causa do pecado do povo. Deus sofre com a traição e com o pecado desde sempre. Então, o sofrimento de Jesus é o sofrimento de Deus. O sofrimento de Cristo na cruz é o sofrimento de Deus pelos nossos pecados. Ele assume, por amor e pela graça, Ele assume todo o dano, Ele assume todo o prejuízo causado pelo nosso pecado. Ele decide, por conta do fracasso da aliança, pela constatação, e nós vimos isso na semana anterior, na semana retrasada, quando falamos do início do capítulo 11, nós vimos que a aliança fracassa. Por quê? Porque o elo fraco da aliança somos nós. Então não importa o quanto Deus seja bom, não importa o quão Deus seja fiel, sempre que houver a necessidade, sempre que houver uma contrapartida nossa, nós vamos falhar. Então Deus graciosamente envia o seu Filho para a rejeição final. Um Deus que já vinha sendo rejeitado desde sempre pelo seu povo. Da mesma forma que Deus diz aqui, que o povo se voltou contra ele como um leão, e que levantou a voz contra ele, isso aconteceu na cruz. O povo de Deus se levantou contra o ungido, o povo de Deus se levantou contra o Messias, contra o próprio Deus, e o feriu. Mas Deus fez isso para que pudesse salvar. E aí, nessa morte de Cristo, Ele abriu as portas até para os inimigos. E não foi somente o povo de Deus, e não foi somente aqueles que nasceram na etnia judaica, mas Ele abre as portas para que todas as nações e todos os povos, e nós, pudéssemos entrar. Tudo isso por meio do sofrimento e da dor que Deus sente por conta do nosso pecado. Então, meu irmão, se você está cansado de ver o pecado se espalhar, seja na igreja, seja na nação, lembre-se, Deus lamenta mais do que nós. Deus sofre mais do que nós. E Ele, mesmo sofrendo mais do que nós, mesmo sendo Ele quem julga, mesmo sendo Ele quem pune, Ele é aquele que salva também. Então, que o nosso coração possa estar alinhado com o coração de Deus, que o nosso coração possa estar com a mesma disposição do coração de Deus diante dos pecados da igreja e diante dos pecados do mundo. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor, a igreja é tua, Senhor. O povo é teu. Temos a tendência, Senhor, de olhar para a igreja da mesma forma que nós olhamos para o teu povo nas Escrituras. E da mesma forma que nós nos sentimos melhores do que o teu povo nas Escrituras, nós olhamos para eles e dizemos, como pode? Nós olhamos para o teu povo na tua palavra e dizemos, meu Deus, se eu estivesse lá, eu não faria isso. Da mesma forma, nós olhamos para os pecados da tua igreja hoje. Olhamos para os escândalos da tua igreja hoje. E também pensamos, Senhor, como pode? Mas a verdade, ó Deus, que provavelmente se nós estivéssemos lá nos tempos bíblicos, nós não seríamos diferentes daquilo que o teu povo fez. Nós não faríamos diferente daquilo que o teu povo fez. E da mesma forma que olhamos para a igreja hoje, nós também temos motivos para nos arrepender, e nós temos motivos para nos envergonhar.
Nós não somos melhores do que absolutamente ninguém. Então, ó Deus, que o nosso coração possa se alinhar com o Teu, porque o Senhor é justo, o Senhor é santo, o Senhor é infalível, o Senhor é perfeito. E ainda assim, demonstra uma graça e uma misericórdia impressionantes, que transforma inimigos em filhos, e que assume todo o dano do pecado ao enviar seu filho para morrer e levar sobre si a punição dos nossos pecados. Por que nós insistimos em ser juízes? Por que nós insistimos em não ter misericórdia dos que pecam? Se na verdade o Senhor é o que sofre maior dano, o Senhor é que sofre as ofensas. Nós, em nome de uma ofensa que não é feita contra nós, nós queremos destruição, nós queremos juízo sobre os outros, sendo que a ofensa deles não é contra nós, a ofensa deles é contra ti. E o Senhor, o ofendido, está disposto a salvar. Oh Deus, alinha o nosso coração com o Teu. Senhor, que possamos olhar para os pecados das pessoas e nos compadecer, porque nós também somos pecadores. Se o Senhor, que é santo, tem misericórdia de pecadores, quanto mais nós, pecadores perdoados, deveríamos ter misericórdia daqueles que estão em pecado. Oh Deus, abre os nossos olhos para a nossa hipocrisia, abre os nossos olhos para a nossa maldade, que nós possamos ter um coração alinhado com o Teu, que possamos olhar para os pecados das pessoas, entendendo que a ofensa delas é contra Ti, não contra nós, e que o Senhor está disposto a perdoar. Então que nós também estejamos, que o nosso trabalho, que as nossas energias, que o nosso movimento nesse mundo, seja um movimento que esteja de acordo com a Tua vontade, um movimento de proclamar perdão e graça a todos aqueles que estão em pecado, porque haverá o dia do juízo. Da mesma forma que o Senhor já demonstrou juízo sobre Israel, da mesma forma que o Senhor já demonstrou juízo sobre Judá, como um apontamento e uma demonstração do grande dia do Senhor, que virá na volta de Cristo, onde todos serão julgados. Isso pertence a Ti, Senhor. Nós não somos os juízes, o Senhor é. Então que nós possamos estar alinhados contigo nesse tempo, porque nesse tempo o Senhor quer salvar, e que não haja nenhum regozijo no nosso coração, nenhuma alegria no nosso coração, quando vermos pecadores sendo punidos, porque o Senhor já demonstrou que o Senhor faz isso pela justiça, mas que não tem nenhum prazer em punir o seu povo. Muito obrigado por tudo, Senhor, obrigado pela Tua palavra nessa noite, que ela fique guardada no nosso coração e que ela opere, ó Deus, em nós a transformação necessária. Muda o nosso coração, Senhor, pelo poder da Tua palavra, que não fique retido na mente e no coração dos meus irmãos nada que venha de mim, mas que tudo que procede de Ti seja escrito no coração de cada um dos Teus filhos, e que o Teu Espírito os relembre dia após dia. Leva-nos em segurança, guarda-nos de todo mal. É que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém.